Oi, meu nome é Caroline, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pro meu avô. Beijos, estou na Vitoriosa. Beijos pra você também, viu, querida? Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Quero aproveitar para mandar beijos grandes para toda a família da Vanessa e da Iara, curtindo Manhã Vitoriosa na cidade de Uberlândia, no bairro Roosevelt. Beijos também pro Tadeu e pro Matheus, que estão aí ligadinhos na nossa programação na cidade de Sorriso, cidade de Araguari. Beijo grandes aí para todo o Triângulo Mineiro acompanhando e curtindo Manhã Vitoriosa. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde? Olha só, você de casa sabe a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite? Tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Nós estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio do Manhã Vitoriosa o médico pediatra e alergista, Dr. Vasco Borges dos Santos. Dr. Vasco, querido, bom dia. Um assunto que uma grande parte da população ainda tem dúvidas, né? Não sabe, acha que é a mesma doença, não consegue identificar características de uma, características de outra. Nós vamos mostrar agora, eu gostaria que o senhor acompanhasse com a gente, uma matéria que inclusive é de um paciente seu, não é isso? Que mostra perfeitamente essa diferença. Uma criança que passa por esse problema, que está sendo tratado e que graças ao tratamento está conseguindo ter resultados positivos. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Pode soltar o VT. Murilo tem 2 anos de idade e é alérgico à proteína do leite de vaca. A alergia foi descoberta quando ele tinha 1 ano e 10 meses. E a partir daí, a preocupação com a alimentação do filho é constante na vida de Cássia. Eu comecei a desconfiar porque as fezes dele nunca foi normal. Era sempre umas fezes mole, mais para aguada. E a barriga dele era muito inchada, ele estava perdendo peso também. E a gente resolveu levar para fazer uns exames. Eliminar o consumo total do leite e também de produtos derivados não é tarefa fácil. Mesmo com dificuldades, a família se adapta à nova alimentação e cuidados para manter uma boa qualidade de vida ao filho. Eu tive que tirar ele da creche, porque as coisas dele têm que ser separadas, porque passa aonde a proteína do leite fica, ela agarra. O único lugar que não agarra é vidro. Então eu tive que trocar liquidificador, tive que trocar bucha de lavar louça, a mamadeira dele teve que ser uma nova, chupeta, tudinho. As coisas aqui de casa, biscoito, essas coisas tudo eu tenho que ir no mercado, ficar olhando o rótulo ou ligar, né, para as empresas para perguntar que tipo de alimento é, se vai leite, né, se vai a proteína do leite. E aqui em casa não tem mais Danone, não tem mais iogurte, nada disso, por causa dele, né? Por causa da alergia. Muitas pessoas confundem intolerância à lactose com alergia ao leite de vaca, pelo fato de ter um alimento causador em comum, o leite. Segundo este pediatra, a intolerância à lactose é a incapacidade parcial ou completa de digerir o açúcar existente no leite, provocando dores abdominais. Já a alergia é mais agressiva, desencadeando sintomas em todo o organismo. A intolerância à lactose é uma situação que pode acontecer devido à deficiência de uma enzima que digere o açúcar, que é a lactose, e isso vai provocar transtornos, geralmente restritos à parte digestiva, à parte gastrointestinal, ou seja, vômitos, diarreia, dores abdominais. Tá bem? Já a alergia é um problema muito mais complexo e com reações muito mais intensas, e está ligado à natureza da própria pessoa, porque vai existir a influência genética. A alergia, ela vai dar reações em todo o organismo, desde nariz, olhos, pulmões, aparelho digestivo também, pele, e algumas vezes até reações muito intensas e muito graves. Cássia e outras mães que enfrentam o mesmo problema criaram uma página na internet, onde compartilham histórias dos filhos que sofrem com este problema. E um dos objetivos é alertar outras pessoas que desconhecem a doença. Muitas pessoas não entendem, acham que é frescura, sabe? E falam assim, não, mas só um pouquinho, mas o pouquinho é o pior. Se você der um pouquinho, as consequências vão ser graves para quem é alérgico. E assim, o nosso intuito é pôr na mídia mesmo, para que todo mundo saiba a diferença. E também não é só do leite, são várias alergias alimentares, né? Que várias crianças sofrem, tem adultos também que sofrem com isso. E as pessoas estão leigas, não estão entendendo a diferença. E a gente precisa entender,
povo precisa entender, sabe, a diferença entre intolerância à lactose para alergia à proteína do leite. É isso mesmo, e se você se identificou com essa situação, tem alguma dúvida, quer compartilhar a sua dúvida, o endereço da página nas redes sociais é Põe na Mídia. Você pode entrar lá, acessar, tenho certeza que outras mães que passam por esse mesmo problema vão conseguir te auxiliar e te ajudar. Agora, o mais indicado é que você procure um profissional, um especialista da área que vai tirar todas as suas dúvidas e vai identificar qual é o problema que o seu filho ou você está enfrentando. Doutor Vasco, a pergunta que não quer calar. Sim. Como descobrir esta alergia? É possível fazer algum teste ainda no bebê recém-nascido para saber se ele tem uma propensão a ter esse tipo de alergia ou de intolerância? Esses testes eles vão ser feitos na medida em que há suspeita da doença ou de uma intolerância à lactose ou de uma alergia à proteína de leite de vaca. No início, no bebezinho, ele pode ainda não manifestar isso, porque ele primeiro vai precisar ser alergizado. Eu estou falando com relação à doença mais séria, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Ou seja, primeiro ele precisa ingerir esses alimentos para que o organismo demonstre que tem alguma coisa errada lá dentro, né? Por isso eu gostaria de fazer uma colocação importante. Eu sou um grande defensor do aleitamento materno. Por quê? Primeiro, que o leite materno, até hoje não se descobriu nada que seja parecido, que seja igual para a nutrição dos bebês. Seja tão poderoso, né? Em segundo lugar, porque nós já estamos evitando uma possibilidade de uma alergização precoce, o que tornaria, se essa criança já tivesse a tendência genética, a doença muito mais intensa e iniciando também numa baixa idade com sérios problemas de desenvolvimento, de morbidade e muitas vezes, assim, até de reações fatais. Certo. Doutor Vasco, esse tratamento, depois que a doença é descoberta, ele dura para a vida inteira? Ou a criança, ou adolescente, ou adulto, ele realiza esse tratamento durante um certo período e depois ele é aliviado desse tratamento? Ele é dispensado? Então, com relação à alergia à proteína de leite de vaca, não é? O tratamento ainda, até hoje, o ideal é a exclusão total de leite de vaca e de derivados. E todos os derivados. Não esquecer dos derivados. E é um grande problema, como essa mãe relatou, porque hoje, assim, a nossa alimentação, pela nossa cultura, quase é muito leite, baseada né? em leite de vaca, né? Não só o leite em si, puro, também como outros alimentos derivados. E o caso é muito grave, né? A gente percebe a Cássia é uma mãe muito esclarecida, que já tem uma grande gama de informações, falou muito bem na reportagem. Quero mandar um abraço para a Cássia por ter compartilhado com a gente o seu problema. Mas muitas mães são leigas, realmente nem passam pela cabeça que o que o filho delas possa ter seja isso, alergia à proteína do leite. Depois de detectado essa doença, doutor Vasco, essa criança tomando todas essas medidas, ela pode ter uma vida, digamos assim, entre aspas, normal? Eu quero mandar um abraço também para essa mãe que está colaborando muito e falou muito bem, esclareceu muito bem. Eu daria um diploma para ela Sabe tudo, né, sobre a alergia à proteína. Uma vez, assim, feito o diagnóstico e, logicamente, visto que não é um problema de intolerância e sim de alergia, como eu falei, é exclusão total. E a perduração disso vai ser muito variável. Hoje, assim, de uma maneira geral, uma idade que nós colocamos, assim, para fazer algum teste, que são chamados testes de tolerância oral, para ver se a criança já está dessensibilizada ou não a esse problema, é por volta de 3, 4 anos. Mas isso não quer dizer que o problema possa acabar, tá bem? Nós temos pessoas que às vezes até começam após essa idade, a alergia. E algumas crianças mantêm até essa idade e depois, por uma autoprogramação do seu próprio organismo, elas deixam de apresentar a alergia. Mas isso tem que ser tudo muito bem visto, caso a caso. É um caso. E além da dieta restrita, esses pacientes também fazem uso de medicação? Não, a maioria acaba não precisando de medicação. É mesmo? Só com a dieta? Exatamente. Por quê? Porque nós determinamos a causa
E em medicina, a melhor coisa sempre é se fazer um diagnóstico e se determinar a causa. Porque, nesse caso, uma vez determinada a causa, você retira a causa, você não tem doença mais. A não ser que essa criança tenha outros problemas ligados à sua, o que a gente chama de criança atópica, que tem essa linhagem genética para alergia, e ela poderá apresentar outras alergias. Por exemplo, na parte respiratória, com rinite, com asma, tá? Mas especificamente, no caso, alergia à proteína de leite de vaca, você retirou o alimento, essa criança não vai ter problema, a não ser que haja os chamados escapes. O que é escape? Escape é quando, inadvertidamente, a criança vai ingerir essa proteína, mesmo com o total conhecimento dos pais. Infelizmente, isso pode acontecer. E nesses casos é importante os pais estarem sempre atentos que se essa dieta não for feita da forma correta, se essa doença não for diagnosticada a tempo, ela pode inclusive levar à morte. Pode, é o que a gente chama de choque anafilático, que é grave e pode ser fatal. Doutor Vasco, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais seriam assim, os primeiros sintomas ou os principais sintomas que fizessem com que os pais chamassem a atenção e levassem esse filho, essa criança a um especialista? Então, os sintomas, eles são variados, né? Você pode ter sintomas desde manifestações gastrointestinais, com vômitos, com diarreia, com dores abdominais, mas nem sempre é assim. Muitas vezes a manifestação ela começa, por exemplo, no aparelho respiratório. É a criança que começa, às vezes, a apresentar uma rinite que não sara, aquele que entope o nariz, espirra, ou reação nos olhos, as conjuntivites alérgicas, ou mesmo até ter crises pulmonares, né, que são as chamadas asmas alérgicas. E muitas vezes esses são os primeiros sinais. Acaba sendo uma doença mascarada, então, né? Os sintomas nunca levam a crer que seja alguma coisa relacionada ao intestino, né? Uma doença alérgica. Exatamente. Por isso, assim, sempre faz parte da investigação, por um diagnóstico de alergias, mesmo sendo uma alergia respiratória também, se há uma história ali com relação a alimentos. E também, vamos lembrar, que não é só o leite de vaca que pode estar envolvido, não. Doutor Vasco, que realiza também um excelente trabalho aqui na rede pública em Ituiutaba com esse tema, foi reconhecido recentemente em um congresso brasileiro, não é isso, doutor Vasco? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência tão positiva. Com muito prazer, eu divulgo isso. Eu estive agora no Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia em Vitória, que é todo ano, realizado pela ASBAI, que é a nossa sociedade de alergia. E como eu realizo um trabalho de alergia respiratória, chama imunoterapia para alergia respiratória, popularmente conhecido como vacinas para alergia, já há alguns anos, e eu fui procurado por pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, aqui do Pontal, pela professora Karine, por Ana Carolina, que é uma pesquisadora e uma formanda em ciências biológicas, e se propuseram a fazer um levantamento estatístico para ver o resultado desse tratamento. O trabalho foi muito bem feito por essas pesquisadoras e depois foi apresentado e aprovado para ser levado ao Congresso. E, digo para vocês, foi muito bem visto, principalmente em se tratando, uma surpresa assim, como um tratamento imunoterápico na rede básica de assistência, numa rede que é uma unidade básica de atendimento no setor de saúde. Que é a Unidade Mista de Saúde 1 aqui em Ituiutaba, exatamente, não é isso? Exatamente. Que é onde o senhor atende também. Isso, e depois também foi publicado, né, o resumo do trabalho, foi publicado na revista científica da ASBAI. Parabéns pelo reconhecimento e por levar o nome da nossa cidade aí para toda a comunidade médica de todo o país. Falei então com o Dr. Vasco Borges dos Santos, pediatra e alergista. Vou repetir mais uma vez, se você tem interesse nesse assunto, se identificou com essa situação, o endereço nas redes sociais, no Facebook, para você compartilhar com outras mães que passam por este mesmo problema é Põe na Mídia, sem acento aqui, ó. Põe na Mídia. Tá certo? Manhã Vitoriosa vai para um rápido intervalo comercial. É bem rapidinho. No próximo bloco, vamos mostrar que a crise hídrica em Ituiutaba trouxe resultados positivos dentro das salas de aula. Não sai daí não, um minuto só.